Bem-vindos à leitura bíblica anual. Hoje a gente mergulha em Números 19:11 até 22:10. E Malik é uma montanha russa, né? Começa com a purificação depois de tocar num morto e termina com uma profecia que vai agitar tudo para Israel. É impressionante como o texto nos joga da sujeira ritual para a soberania espiritual. De um pó de novilha vermelha a um rei em pânico tentando manobrar politicamente contra o avanço do povo de Deus. Que jornada! Totalmente. E o capítulo 19 começa com essa coisa da purificação. Se você tocava num morto, 7 dias impuro. Espiritualmente, isso tem um peso gigante. Pois é, a morte ali é um símbolo do efeito do pecado. E esse contato exigia uma purificação séria. Deus estava mandando uma mensagem claríssima. A santidade não é opcional. Ela precisa ser preservada. E a água da purificação vinha dessa novilha vermelha, um sacrifício feito fora do acampamento. Quase que um spoiler, não? Já apontando para Cristo de um jeito bem potente. Exato. Não era só um ritual, era pedagógico. Impureza espiritual não se resolve com chá de boldo. Exige uma intervenção divina de peso. Agora, Malek, vamos para um dos momentos mais Moisés, da trajetória dele em Números 20. Sim. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Falar. Mas ele, com a paciência meio no limite, decidiu martelar a rocha 2 vezes. 1, 2. A água jorra, o povo bebe, mas o erro é muito, muito caro. Moisés, o grande líder, não entraria na terra prometida. É de cortar o coração. E aí a gente vê uma coisa impressionante. Deus consegue continuar abençoando o povo, mesmo quando o líder faz bobagem. Mas, por outro lado, o líder responde pelas suas bobagens. Não tem ataque. Pois é. E o povo? Mal sai de uma e já entra em outra. Em Números 21, eles murmuram de novo e bum! Cobras venenosas no acampamento. Isso mesmo. E a solução divina é curiosa. Levantar uma serpente de bronze. Quem olhasse para ela viveria. Imagina a cena. Gente, a solução para o veneno é olhar para essa cobra de bronze no poste. É uma imagem muito forte. E Jesus, mais tarde, usa isso como uma analogia direta à sua própria crucificação. A cura vinha pelo olhar. A salvação vem pela fé. Um paralelo. Sem dúvida. Agora, em Números 22, a gente encontra Balaque, o rei de Moabe, vendo Israel avançar e entrando num desespero total. O medo dele é palpável. E ele tem a brilhante ideia de contratar Balaão, um profeta, para amaldiçoar Israel. Tipo, vou pagar para alguém resolver meu problema com um feitiço. Exatamente. Mas aqui a lição é simples e poderosa. Quando Deus decide abençoar, não existe Balaão, nem rei Balaque, nem maldição que prevaleça. Ninguém consegue reverter a bênção divina. É uma verdade para se pendurar na parede, não é? E isso nos leva às aplicações finais. Primeiro, a santidade exige vigilância constante. Segundo, a irritação, por menor que pareça, pode comprometer destinos enormes, como vimos com Moisés. Terceiro, a cura, a salvação, vem por esse olhar de fé, como o povo olhando para a serpente de bronze. E quarto, não tem maldição que se sustente contra quem Deus abençoou. Mesmo no deserto, com todas as confusões, Deus continua guiando, corrigindo e protegendo seu povo. Que exemplo! Se este episódio fez você pensar ou deu sorriso, considere compartilhar com alguém. Continue acompanhando a leitura bíblica anual. Até o próximo episódio. Bem-vindos à leitura bíblica anual. Hoje a gente mergulha em Números 19:11 até 22:10. E Malik é uma montanha russa, né? Começa com a purificação depois de tocar num morto e termina com uma profecia que vai agitar tudo para Israel. É impressionante como o texto nos joga da sujeira ritual para a soberania espiritual. De um pó de novilha vermelha a um rei em pânico tentando manobrar politicamente contra o avanço do povo de Deus. Que jornada! Totalmente. E o capítulo 19 começa com essa coisa da purificação. Se você tocava num morto, 7 dias impuro. Espiritualmente, isso tem um peso gigante. Pois é, a morte ali é um símbolo do efeito do pecado. E esse contato exigia uma purificação séria. Deus estava mandando uma mensagem claríssima. A santidade não é opcional.
ela precisa ser preservada. E a água da purificação vinha dessa novilha vermelha, um sacrifício feito fora do acampamento. Quase que um spoiler, não? Já apontando para Cristo de um jeito bem potente. Exato. Não era só um ritual, era pedagógico. Impureza espiritual não se resolve com chá de boldo. Exige uma intervenção divina de peso. Agora, Maleque, vamos para um dos momentos mais... Ai, Moisés, da trajetória dele em Números 20. Ah, sim. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Falar. Mas ele, com a paciência meio no limite, decidiu martelar a rocha 2 vezes. 1, 2. A água jorra, o povo bebe, mas o sai muito, muito caro. Moisés, o grande líder, não entraria na Terra Prometida. É de cortar o coração. E aí a gente vê uma coisa impressionante. Deus consegue continuar abençoando o povo, mesmo quando o líder faz bobagem. Mas, por outro lado, o líder responde pelas suas bobagens. Não tem ataque. Pois é. E o povo? Mal sai de uma e já entra em outra. Em Números 21, eles murmuram de novo e bum! Cobras venenosas no acampamento. Isso mesmo. E a solução divina é curiosa. Levantar uma serpente de bronze. Quem olhasse para ela viveria. Imagina a cena. Gente, a solução para o veneno é olhar para essa cobra de bronze no poste. É uma imagem muito forte, e Jesus, mais tarde, usa isso como uma analogia direta à sua própria crucificação. A cura vinha pelo olhar, a salvação vem pela fé, um paralelo. Sem dúvida. Agora, em Números 22, a gente encontra Balaque, o rei de Moabe, vendo Israel avançar e entrando num desespero total. O medo dele é palpável. E ele tem a brilhante ideia de contratar Balaão, um profeta, para amaldiçoar Israel. Tipo, vou pagar para alguém resolver meu problema com um feitiço. Exatamente. Mas aqui a lição é simples e poderosa. Quando Deus decide abençoar, não existe Balaão, nem rei Balaque, nem maldição que prevaleça. Ninguém consegue reverter a bênção divina. É uma verdade para se pendurar na parede, não é? E isso nos leva às aplicações finais. Primeiro, a santidade exige vigilância constante. Segundo, a irritação, por menor que pareça, pode comprometer destinos enormes, como vimos com Moisés. Terceiro, a cura, a salvação, vem por esse olhar de fé, como o povo olhando para a serpente de bronze. E quarto, não tem maldição que se sustente contra quem Deus abençoou. Mesmo no deserto, com todas as confusões, Deus continua guiando, corrigindo e protegendo o seu povo. Que exemplo! Se este episódio fez você pensar ou deu sorriso, considere compartilhar com alguém. Continue acompanhando a leitura bíblica anual. Até o próximo episódio.